Olá, bem-vindos para um Café com Canguru, o nosso podcast da clínica Recanto Canguru. Esse é o nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz. Eu sou a Antônia, pediatra, essa é a Ingrid, pediatra também. A gente sempre vai ter aqui convidados da nossa clínica, ou às vezes convidados externos. E quem nós somos, né? A clínica, o Recanto Canguru, recém vai fazer um aninho. Esse mês o Recanto Canguru faz um aninho. Um aninho. Esse mês o Recanto Canguru faz um aninho. E antes disso, todos nós já éramos profissionais que tínhamos esse perfil de trabalhar em conjunto, de discutir caso, mas cada um no seu cantinho. E a gente viu que estando juntos ali, todos no mesmo espaço físico, com a nossa cozinha, o nosso cantinho do time, rolava e rola muita troca bacana sobre pacientes, sobre assuntos que estão em pauta no momento. E essas trocas são tão sensacionais, tão ricas, que ali nos nossos cafés a gente pensou que isso tinha que vir a público, né? Dividir com famílias, dividir com outros profissionais que às vezes não têm oportunidade de ter contato tão íntimo e próximo com profissionais diversos. Então a nossa ideia aqui vai ser trazer temas que são de interesse das famílias, que são interesses da pediatria e dos cuidados com a infância como um todo. E a gente está muito feliz com esse primeiro episódio. Deixa as meninas se apresentarem, então. Eu sou a Antônia, pediatra. Eu sou a pediatra Ingrid, mas todo mundo me chama de Guide. Então, já que vamos ficar íntimos com o nosso cafezinho, podem me chamar de Guide também. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, que são duas, não só colegas, mas amigas, que trabalham com a gente no dia a dia da clínica, que é a consultora em amamentação Aline. Além de ser consultora em amamentação, ela também trabalha com educação em sono e é doutora em fisiologia. E a gente tem também a Cris, que é a nossa colega mais, né, em alta nas redes sociais, a nossa querida plantão materno, que também trabalha com a gente com consultoria em amamentação. Ela também é doutora em ciências e ela traz toda uma visão também, não só da amamentação, como comportamento e tudo, mas também como um processo biológico bem amplo, assim. Então, que prazer ter vocês aqui, meninas. Querem falar um pouquinho de vocês? Cris, Aline? Dá um oi. Já tá gestante, Aline, vai. Não, eu queria muito agradecer o convite. A gente trabalha juntas, né, todos os dias lá no Recanto e para mim é sempre especial poder falar de amamentação, né, e poder chegar nas famílias falando da importância do aleitamento e do porquê que a gente tem que falar de amamentação também, né. E a Cris também, né? A gente está sempre trocando muito sobre os nossos casos, assim. E eu acho que essa troca é o que faz ser mais rico. A gente aprende todos os dias, né? A melhorar, a ser um profissional melhor e a estudar mais também, né, Cris? Sim, eu sou a Cris Machado, sou consultora internacional de lactação. E eu não tive a sorte de ser consultora da Antônia, mas sou consultora da Aline e da Guide, né, gente? Então, sou antiga aqui. Mas esse desejo e essa parceria vem de muitos anos atrás, né, Aline? A gente trabalha juntas há muitos anos na nossa formação e aí fomos nos aproximando das gurias e ter uma equipe transdisciplinar para atender aleitamento, gente, é o melhor dos mundos. Então, para quem estiver nos ouvindo, tem que conhecer o Recanto Canguru, porque lá não é só uma clínica, é uma familhinha, né? E as nossas familhinhas são o nosso orgulho, né? Então, as meninas já até anteciparam qual é o... Eu acho que a gente não podia pensar num tema melhor para estrear o nosso podcast que falar de amamentação, que é uma coisa que é uma vivência extremamente importante da nossa clínica. Eu, como neonatologista, levando os meus pacientinhos recém-nascidos, as minhas famílias recém-nascidas, quanto a Antônia com as famílias antigas, que às vezes vem trazer o maninho, a maninha, pacientes novos, externos, as meninas também que estão sempre lá com atendimento diário que a gente tem na clínica, né? E o atendimento em parceria mesmo, né? Como um time em prol da amamentação. Se a nossa paixão é a infância e é promover saúde desde o início, o nosso primeiro tema ser a amamentação é super significativo, assim. E eu amei que a Cris trouxe na fala dela uma deixa maravilhosa para eu explicar o que é o foco que a gente quer ter hoje do tema. Que ela não foi minha consultora e eu não tive consultora, né? E eu sequer sabia da existência da consultora de amamentação. Eu sofri muito com a Emília. A Emília perdeu 20% do peso dela quando nasceu, era prematura, eu tive mastite, foi tudo horrível. Com o Bruno, eu já estava na residência de pediatria e mesmo assim, eu ainda não sabia da existência, para vocês verem a importância assim, na medicina
a Emília nasceu, eu estava me formando médica. E na residência de pediatria também não sabia. E durante a minha licença maternidade que eu soube, porque tinha uma figurinha lá na minha residência, a doutora Priscila, que é pediatra, que era amiga da Cris, que queria trazer para os residentes a consultora de amamentação para ensinar mais. E aí eu me grudei na minha licença, fui atrás da Cris, e aí eu comecei a ver o tamanho do tanto de conhecimento que se tem nisso e do tanto que é preciso falar sobre isso. Então, nosso foco hoje é por que se tem que falar tanto em amamentação, né? Ainda hoje eu tenho colegas pediatras, amigas que estão grávidas e eu falo, olha, vamos lá, tu tem todo o suporte que tu quiser lá no Recanto. Ah, mas vai dar tudo bem a amamentação. Ela vai mamar, tá tudo bem. Então, assim, ainda é a maioria das pessoas, eu acho que tem essa relação de que tá tudo bem mamar, não precisa se preocupar com isso. E não, a gente precisa sim falar sobre isso. E não só falar quando dá problema, né? Porque é muito mais proveitoso para a família a gente antecipar, né? Falar o que é o amamentar, quais são os objetivos, o que é o esperado, o que não é esperado. Mas a gente sabe que isso exige muito tempo, não só de estudo da família e da família correr atrás, mas também dos profissionais que ela entrar em contato, abordarem esse tema dentro das suas consultas, né? Não só as consultoras, né? O pediatra poder explanar, conseguir passar para essa família o quão importante é ela se informar sobre isso e trazer a informação de qualidade, né? Não só dizer, tem que amamentar, mas como é que se dá as ferramentas para essa família? Eu acho que isso é bem importante também. Eu me passei como podcaster e eu não reforcei aqui que a gente está no YouTube. Então, quem está acompanhando a gente no Spotify pode ver nossas carinhas ali no YouTube também. A gente está no Spotify e acompanha a gente no Instagram também, @recanto.canguru. Clica no sininho ali. A nossa ideia é toda terça-feira, meio-dia, lançar episódio novo. Então, clica no sininho para receber nosso episódio novo. O próximo episódio já está muito bacana também. E sobre puericultura. E acompanhem a gente, assim, a gente está muito apaixonada por esse projeto. Então, comentem aqui, tirem suas dúvidas, sugiram temas, que a gente está aqui junto com vocês para conversar. E então, voltando para a amamentação, parece tão óbvio, né? Já são inúmeros e são incontáveis e são incontestáveis os benefícios do aleitamento materno. E por que a gente tem números tão ruins ainda? E eu queria que a Cris trouxesse para a gente alguns números para vocês entenderem a importância da gente precisar falar sobre isso. Isso é muito interessante, né, Antônia? Porque tu, pediatra, fazendo residência, teve dificuldade. A Ingrid, pediatra, teve dificuldade. A Aline, consultora, teve dificuldades. Eu, enquanto consultora, também tive uma consultora de amamentação. Então, antes que vocês que estão nos escutando achem que isso é um grande esquema de pirâmide, na verdade, é porque amamentar é um fenômeno biopsicossocial. Então, por mais que a gente entenda as incontestáveis pesquisas, e eu acho muito legal a gente pontuar que as maiores pesquisas de aleitamento do mundo são daqui, são do Rio Grande do Sul, são da Universidade Federal de Pelotas. Por que ainda é tão difícil trazer o que a gente sabe do saber científico para a prática? Porque, na verdade, a gente está falando de pessoas, de atravessamento cultural, de atravessamento social. Então, por que ainda é tão difícil amamentar? Eu acho que falta essa informação de um preparo, porque é uma das atividades mais difíceis e mais intensas que qualquer ser humano vai fazer ao longo da sua vida. Eu vejo muitas gestantes preparadas, se preparando para o momento do parto, que vai demorar algumas horas, mas que vai se encerrar ali. A amamentação, ela começa e a gente não sabe e não desejaria que se encerrasse cedo. Só que vai ter N fatores que vão atravessar. Desde esse despreparo de tu saber que um recém-nascido não mama de 3 em 3 horas, como nos foi vendido. Às vezes ele vai num esquema telecena, de hora em hora, querendo peito toda hora. De que tem dias que vão ser ótimos, tem outros dias que vão ser muito difíceis. A gente não sabe sinais bons
de uma boa amamentação. Então, como o peito não é transparente e a gente vem de uma cultura do uso indiscriminado de fórmula, que a gente vê quanto a criança está tomando, falta essa confiança no nosso corpo, na nossa entrega. E aí a gente tem um despreparo geral da classe médica, que é associada, né, aos primeiros cuidados com o bebê. Obviamente a puericultura, o pediatra tem que estar lá, mas muitos ainda tem falta de uma formação, não conseguem observar uma mamada inteira para avaliar se aquele bebê está ingerindo uma quantidade de leite importante. A gente tem o aspecto da família, então muitas famílias, né, as nossas mães e as nossas avós voltaram ao mercado de trabalho, que foi uma grande conquista feminista, mas não tinha licença maternidade, então elas desmamavam para trabalhar. Então elas nos alimentaram com mamadeira, a gente está aqui, né? Não morreu. E aí elas trazem isso transgeracional, do tipo, mas eu não passei por nada disso, tu tá aí, tu tá linda, tu tá forte. De todo mundo desconfiar da qualidade do nosso leite. A gente não tem um ambiente social preparado para famílias que amamentam, né? Uma mulher sentar numa praça de alimentação e dar o seio pro seu filho, tem gente que fica ofendido. Mas ali não é um lugar de comer, a pessoa tá ali comendo um hambúrguer e tá todo mundo de boa. Mas aquele bebê sendo alimentado, por quê? Eu acho que um grande fator que a gente precisa conversar nesse podcast é tirar a história da amamentação como amor. E entender que a amamentação é alimento, é claro que é conforto, que é carinho, mas é o melhor alimento e que para a gente conseguir isso nós temos que dar garantias sociais, benefícios políticos para que essa pessoa possa amamentar e mudar a nossa cultura para entender que o leite humano foi feito para alimentar um bebê da melhor forma, que a gente não precisa suplementar, salvo raras exceções, onde pode dar treta, né? A gente tem inúmeros benefícios conhecidos e a Organização Mundial da Saúde recomenda, né, aleitamento materno exclusivo 6 meses e complementado com alimentação até 2 anos, no mínimo. Mas quantos são amamentados exclusivamente até 6 meses? Os últimos dados que nós temos aqui, né, que são dados do ENANI de 2019, mostram que 45% dos bebês chegam aos 6 meses sendo amamentados. Isso é uma grande coisa quando a gente pensa nos últimos números que começaram a ser mensurados nos anos 80. Então, nos anos 80, a gente tinha 2% das crianças sendo amamentadas. Então, dos anos 80 para agora, chegar a 45% é uma grande conquista. Porém, a meta da ODS, né, que é a Organização para o Desenvolvimento Sustentável, coloca para 2030 70% dos bebês sendo amamentados. Ou seja, a gente tem 7 anos para fazer esse salto. Por que foi tão difícil galgar isso? Falta de licença maternidade. A licença maternidade é um benefício social que entrou na Constituição em 88. Né? Ele nos dá 4 meses de licença e a recomendação é 6 meses. E ainda que nós tenhamos, né, para leis federais que garantam aos funcionários federais 6 meses de aleitamento, grande parte dos trabalhadores brasileiros seletistas é de empresas privadas, que dão só 4 meses. Nós temos a legislação que fala da empresa cidadã, que é uma empresa que daria 6 meses de licença para sua lactante em troca de benefícios fiscais para a empresa, né, como um incentivo social, mas nem todas as empresas aderem. Nós temos na legislação direito a salas de amamentação para a mulher trabalhadora que amamenta, então está garantido na lei. Porém, grandes empresas, inclusive vocês duas pediatras, né, podem dizer que nos hospitais, cuja maioria das técnicas, das enfermeiras são mulheres, né, o corpo de um hospital é majoritariamente feminino, não tem sala para suas funcionárias ordenharem para os seus próprios filhos. Ontem mesmo, uma paciente minha, que ela trabalha num hospital aqui, ela voltou essa semana ao trabalho e ela estava me contando que ficou se sentindo muito mal, não conseguiu ordenhar, e mesmo tendo um banco de leite naquele hospital, ela só podia usar no horário que não tivesse paciente. Então é complicado mesmo. Né? Isso, e aí tu acaba tendo mães que se submetem a ordenhar em banheiro, isso. Guardar o leite ordenhado junto com a comida dos outros, receber piadinha dizendo, não, tu vai botar esse leite aí junto com a minha comida. Olá?
Leite é leite humano, mas é leite, né? Não tô te vendo reclamar da garrafinha Há de um leite do coleguinha, estranhamento, né? Há um estranhamento. Então, há um acho que estranhamento de amamentar. Eu acho que a Cris estranhamento de trouxe esse ordenhar. ponto, assim, muito importante que não basta querer. Eu acho que também existe na cultura, assim, nossa cultura que é muito machista ainda, dizer assim, a mulher basta querer. Mas quem que tá atrás dessa mulher? Quem é que limpa a casa para essa mulher, faz um prato de refeição para essa mulher? Né? Porque a Aline pode nos falar, como doutora em fisiologia, assim, tem uma fisiologia que é muito importante atrás da amamentação, mas a gente também tem uma questão cultural, né? Uma questão de suporte, né, Aline? Sim, não, e tem estudos mostrando, né, que, na verdade, para muito além dos profissionais que vão acompanhar a mulher, a rede de apoio, digamos assim, a família tem um impacto muito grande no prolongamento ou não do aleitamento, né? Então, ter esse apoio justamente dessa geração que não amamentou. Então, até hoje a gente escuta, às vezes, em consulta dos avós, né, quando eles estão junto, até mesmo dos pais. Ah, mas agora é uma moda, né? Ah, só é modismo. E, na verdade, a questão da linguinha, depois a gente vai falar um pouco mais, né? Mas, isso agora é moda. Na verdade, não. Na verdade, agora estão sendo feitos mais estudos para se comprovar e para se mostrar o quão é importante. E as famílias têm aquilo, né? Ah, mas tu não mamou e tá aí, né? Tá viva, né? Então, acho que agora a nossa geração, né? Vem mostrando e vem procurando. Então, a gente tem visto realmente esse aumento que a Cris falou, mas é nessa rede de apoio que a gente precisa também chegar, né? Como promotor de aleitamento, né? Não só na mulher, né? Na pessoa ali que quer amamentar, mas na rede de apoio inteira para que ela tenha esse apoio e consiga isso, né? Consiga ter, as pessoas façam as outras coisas enquanto a mulher está nutrindo, né? Eu acho que, para deixar muito claro aqui para quem está nos escutando, já tem bem definido quais são as duas principais causas de desmame precoce, né? Que é esse desmame antes dos 6 meses de exclusividade, que é a dor para amamentar. E aí que é o papel, que a parceria das consultoras com os pediatras vai ser fundamental para a gente vencer aquele primeiro mês. E a sensação real ou imaginária de pouco leite. E a realidade de pouco leite, ainda que existam pessoas que têm dificuldades de produzir leite, ela é muito menor estatisticamente do que 55%. Porque se eu pensar que 45% chegam nos 6 meses amamentados, 55% não chegam. Qual é o problema dessas pessoas? Nascemos todos com defeitos que nos fazem ser incapazes de produzir leite. E aí a Ingrid trouxe uma coisa muito interessante da cultura. Quando a gente olha os cenários por locais, né? O Rio Grande do Sul é um dos piores nos indicadores de aleitamento exclusivo. Tem a ver com essa cultura extremamente machista, tem a ver com a parte cultural que a Aline estava falando. Aqui faz frio, gente, amamentar no inverno é treta. É diferente, eu tive meu primeiro filho no Nordeste, mas aí é muito fácil tu dar mamar em qualquer lugar, né? Tu tá sempre de regata, bota o peito para fora. Estando 2, 3 graus, é difícil. E aí qualquer treta do aleitamento ainda é vista a solução como, tanto faz, para que tu te esforça tanto? A gente tem a solução. É só tu dar uma mamadeira de fórmula. Poder como da se a gente, né? O poder da indústria, como se fossem coisas extremamente substituíveis. E aí a gente tem que entrar num lugar de cuidado, porque o problema das dificuldades de amamentação não é individual, é social, Antônia. Porque aí a mulher que não consegue amamentar exclusivamente, ela se sente como se ela estivesse sendo atacada. Não, mas eu amo meu filho, eu não dei fórmula. Fórmula não é veneno. Não, claro que não é veneno. Ela foi inventada para salvar vidas. Mas por que a gente não pode falar dos benefícios muito superiores do aleitamento e trabalhar para que o maior número de pessoas chegue, né? Cris, eu gosto de fazer uma comparação da fórmula com outros recursos de saúde que chegaram e que revolucionaram, que salvaram vidas, mas que hoje se fala num freio, assim, né? Um deles é a cesárea, né? Que diminuiu mortalidade materna, diminuiu mortalidade neonatal, mas se chegou num absurdo de índices de cesárea e que a gente tem que voltar a falar sobre a questão do parto, a importância do parto. Parto adequado, não que né? a cesárea seja péssima, mas ela tem que ser bem indicada. Outro exemplo que eu dou é do antibiótico, né? Chegou o antibiótico, salvou vidas, tratou doenças
e a gente começou a dar antibiótico demais, e hoje tem doenças que a gente não consegue mais tratar porque as bactérias estão resistentes. E isso acontece com a fórmula. A fórmula salva vidas, ela salva crianças de desnutrição. Mas a gente não pode indicar a fórmula, que muitas vezes é indicada, sim, e simplesmente indicar, e que é o que acontece hoje. Ah, teu bebê não tá ganhando peso, recuperando peso, ou tu tá tendo muita dor, vamos dar a fórmula. E fechar Mas os sem olhos. e pronto. E aí a história do desmame. A gente vai evoluindo na fórmula e vai diminuindo o peito. Então, o crime é a gente indicar e não olhar para a amamentação, né? Não ver por que aquela criança não está precisando do complemento. Eu acho E aí que entra todos os estudos aqui dessa dupla foda que a gente tem e de tudo que se tem estudado. Eu acho que foi bem interessante isso que tu trouxe, porque eu acho que vai bem ao encontro de coisas que a gente discute lá na clínica, né? Que é educação em saúde. Porque uma coisa assim, é óbvio que nós vamos ter uma parcela importante de crianças utilizando fórmula, é óbvio que nós vamos ter uma parcela importante de dificuldades na amamentação, e eu acho que o melhor que a gente pode fazer pelos nossos pacientes nesse sentido é educar. É dizer assim, ó, olha, não é a fórmula que tu vai dar dormir, pro bebê dormir à noite. Isso é uma cultura. A mamada mágica das 23 horas, que muitas mães amam, né? Vou dar uma mamadeira às 23 pro bebê dormir a noite inteira. Né? A Aline trabalha com sono, sabe, né? E orienta as famílias. Gente, sono é muito mais do que dormir com a barriguinha cheia. Faz parte. Mas não é isso. Não é estar com a barriga cheia de churrasco que a gente vai dormir uma noite de bom sono. Às vezes o sono é ruim. Então, assim, tem toda essa questão de educar as famílias, né? Vamos dar essa fórmula, mas vamos dar essa fórmula por quê? Ah, porque tá baixando o peso. Ok, uma indicação incrível de fórmula. Mas por que que tá baixando o peso? Por que que o aleitamento não está sendo suficiente? Ah, é porque tem uma baixa produção, uma mama hipoplásica, é uma causa real, né, de baixa produção de leite. Não, mas de repente está usando uma chupeta, e aí o fato de estar sugando muito a chupeta, está sugando menos o seio, está estimulando menos a produção, impactou? Ah, não, é um bebê que a mãe voltou a trabalhar. Então, o bebê está mamando menos, está produzindo menos. Ah, não, então talvez a gente tenha que entrar. Então, eu acho que na medicina tradicional a gente tem muito uma questão de resolução de problemas, né? Então, tá doente, antibiótico. O bebê, o parto não tá demorando, cesárea. Sentiu uma dor, remédio. Mas eu acho que a gente chegou no momento da medicina que para a gente evoluir, a gente vai ter que trabalhar a educação e a gente vai ter que mostrar para as pessoas que tudo que a gente faz, eu acho que em amamentação isso é mais verdadeiro ainda, as meninas podem corroborar isso, que onde tu intervir de alguma forma vai ter um impacto. Então, aquela mamadeira que tu deu antes de dormir tem um impacto. É um bebê que vai mamar menos de noite, talvez? Estimulou menos a mama de noite. Estimulou menos a mama, produziu menos hormônio. Produziu menos hormônio, vai produzir menos leite no próximo turno. E assim nós vamos. Ah, mas eu fiz isso a vida toda e não deu problema. Ótimo! Tu é uma parcela abençoada da população. E aquela família que isso vai ter impacto? Então, essa família ela tem que ser vista, ela tem que ser orientada. Eu acho que educação e amamentação, somado a políticas que favoreçam e uma reestruturação cultural que favoreça a amamentação no nosso meio, é super importante, né, meninas? A gente está com um curso de gestantes lá no Recanto Canguru, que a Aline faz parte. E daí acho que a Aline pode falar, assim, desse... Já que a Guide está trazendo a importância da educação, né? A importância de se preparar e de estar ciente das possibilidades todas já na gestação, né? Eu costumo falar a gente sempre fala lá no curso, né? A gente tá aqui não é para assustar vocês, porque a gente, na verdade, fala todas as tretas possíveis que podem acontecer. Mas é justamente para a família conseguir identificar o problema, né? Porque eu vejo direitinho, a Cris deve ver também nos atendimentos, aquela família que teve uma orientação pré-natal, como ela chega no pós-parto, daquela família que não teve nenhuma orientação adequada, né, digamos assim, no pré-natal. Qual é a maior diferença que a gente vê? É essa que tu tá falando, Guide, da questão de não, mas eu vou dar essa mamadeira aqui à noite com fórmula para descansar, né? E aí o meu bebê tá chorando muito, então deve estar com fome, né? E aí a gente parte do princípio, o que a gente mais fala no curso é justamente a parte do comportamento normal de um recém-nascido. Então, quando a família entende o comportamento do recém-nascido, o recém-nascido vai chorar, né? Então, quando a gente parte do princípio, bom, eu entendo que meu bebê chora e eu entendo os sinais de que ele tá mamando,
né? Então, quais são os sinais que o meu bebê tá mamando bem, né? Então, ele tá enchendo as fraldas, ele sai saciado da mama. Mesmo esse bebê que tá mamando super bem, ele não vai dormir bem à noite, porque ele é um bebê que acabou de nascer. Ele vai chorar em alguns momentos, porque ele tá entendendo o mundo, né? Então, se a família entende isso, eu sempre falo, não se torna menos cansativo. Vai ser cansativo igual. Mas, pelo menos, vai ser menos ansiogênico. A família não vai ficar naquela ansiedade de estar com fome ou estar com dor, né? Ou é fome ou é dor, né? São as duas opções que as famílias pensam. Então, acho que o nosso papel nesse pré-natal de amamentação, tanto lá no curso de gestante, quando a gente faz também, pediatra também faz muito consulta, né, pré-natal com as famílias, é falar sobre o comportamento de um recém-nascido, porque as famílias entendem ainda de um imaginário popular de que o bebê vai comer e vai dormir 3 horas, sereno e calmo e tranquilo, e depois ele vai acordar, e aí vai trocar a fralda e vai mamar de novo, e ele vai dormir mais 3 horas. E aí que as mamadas têm que ser de 3 em 3 horas, na cabeça, né, desse imaginário popular. Então, aquele bebê que tá mamando, às vezes, a cada 1h30, ou tem um dia que ele deu aquele surto e ele tá mamando todo o tempo, não quer sair do peito, as famílias acham que tem um problema, que tem uma baixa produção de leite, que não é suficiente. E aí entra a rede de apoio, né, dizendo que, olha, eu acho que tá com fome, né? Então, ter esse conhecimento, eu acho que é o mais rico para as famílias, assim, de entender o comportamento daquele recém-nascido e o que é esperado ou não, né? Quando procurar ajuda ou não. Eu queria pegar o gancho do que tu falou, Aline, para dizer que a preparação pré-natal, às vezes, é para evitar o caos. Com certeza. A confusão existe, mas é diferente tu chegar com algumas questões do que tu chegar com o caos instalado. E aí eu queria desmistificar algumas coisas que eu acho que nunca é bobagem a gente ter certeza de certas coisas. Vocês sabiam que 100 ml de fórmula tem 66 calorias e que os mesmos 100 ml de leite humano tem 68 calorias? Eu acho isso maravilhoso. A gente precisa bater nessa tecla, porque as pessoas acham que o leite humano ele é fraco. Na verdade, a fórmula tem proteínas diferentes que têm uma digestão mais dificultada e aí parece dar mais saciedade, porque na verdade o sistema lá do bebê está remando para digerir aquelas proteínas que a fórmula, gente, quem está escutando, é a base de leite de vaca, a sua grande maioria. Pode parecer bobagem falar, mas para mim ainda chega gente dizendo, eu não dou leite de vaca para o meu filho, eu dou fórmula. Fórmula é a base de leite de vaca. Então, o leite humano, ele tem mais calorias. São 2 calorias a mais do que o mesmo volume de fórmula. Outra coisa que eu acho importante a gente desmistificar, e aí vou falar e vou entregar para as pediatras, sim, muitos bebês em aleitamento exclusivo têm uma constipação fisiológica do lactente, podem ficar sem evacuar, mas isso tem época para acontecer. Então, um sinal que a Aline fala lá no curso de pré-natal de vocês sobre as fraldas cheias o bebê precisa transicionar o mecônio, o cocôzinho na primeira semana de vida, gente. Então, se tu tá nos escutando, tá gestante, foca no cocô, né? A nossa Nutri lá do Recanto, a Bianca, ama, nunca vi. Parou na 5ª série, só quer falar de cocô, falar de cocô, mas cocô é vida, literalmente. Então, saber que um bebê de 2, 3 dias fez um cocô só no hospital e nunca mais fez, é um sinal de alerta, de buscar ajuda na amamentação. Não é um sinal que diz, não fiz cocô, eu preciso de fórmula. Não fiz cocô, eu preciso de comida. E aí a gente vai batalhar para isso. Então, essa constipação do lactente, ela tem época para acontecer. E não pode ser na primeira semana. Então, se tu ainda está escutando, pode ficar 10 dias sem fazer cocô, quando que isso pode acontecer, doutora Guide? A gente tem vem com às vezes, essa fala reproduzida até da residência mesmo, né? Mas é uma questão também de não se aprofundar. Porque uma coisa, a gente não pode falar essas frases porque bebês são indivíduos e situações são situações. Então, vou pegar 2 exemplos. Bebê, 5 dias de vida, chega no consultório, a mãe diz, ele fez cocô no hospital, não fez mais. Aí tu bota na balança, não recuperou o peso do nascimento, é um bebê que tá amarelo, que tu abre a fralda e é um xixi laranja. Opa! Esse bebê parece estar com baixa ingesta de comida. Outra coisa bebê, 18 dias de vida,
A mãe chega dizendo que o bebê não faz cocô há 7 dias, mas é um bebê que ganhou 1 quilo quase desde da consulta de pós-parto. É um bebê que mamou e tá lá jogado, relaxado, com leite escorrendo na boca, um xixi clarinho que encheu a fralda, passou na roupa. Né? Então, são casos diferentes. A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco de, tudo bem, ficar 10 dias sem fazer cocô. Não é isso. A gente tem que olhar para o bebê. Se eu recebo um bebê que, sei lá, no 10º dia de vida, que ainda ali, tá com a amamentação se estabelecendo, mas a mãe diz, ele não faz cocô há 3 dias. Mas é um bebê assim, que o xixi tá maravilhoso, ganhando peso, uma amamentação sem dor, que eu olho a amamentação. Isso é uma outra coisa importante. Não pode dizer assim, a mãe perguntar, oi mãe, o bebê tá mamando bem? E ela vai dizer, tá ótimo, ele fica 1 hora no peito, incrível. 1 hora no peito não significa 1 hora mamando, não significa que quando mama tá saindo leite. Então, também passa por tu de verdade observar aquele bebê, observar aquela mãe, observar aquela família, para tu poder garantir essa amamentação. Então, às vezes eu fico muito chateada de famílias que são culpabilizadas por não terem conseguido amamentar os filhos, só que elas não tiveram ajuda de ninguém. Mas eu fui no pediatra. E às vezes as mães, nem elas... ajuda, né? Nem ajuda. O profissional... Não é ajuda, era dever do profissional. Não, eu fui no pediatra, é que eu não conseguia amamentar, assim, meu leite secou. E às vezes vem essa fala do meu leite secou, e eu fico com um aperto no peito, porque eu penso assim, ninguém disse para ela o que estava acontecendo, que pode ter ajudado ao leite secar, que é o que a gente chama do desmame precoce, né? Então, talvez se ela tivesse tido uma orientação... uma conversa. Tem pessoas que usam a chupeta e dizem, a chupeta não atrapalha a amamentação, meu leite secou. Daqui a pouco a gente diz, olha, eu acho que foi a chupeta que te fez ter o desmame precoce. E eu vou te mostrar aqui, vem cá. Tanto que a gente recebe famílias, né, Aline, muitas vezes nos atendimentos semanais, trazendo isso. Eu estava usando a chupeta, eu acho que o meu leite está secando, o bebê não está ganhando tanto peso, a gente remove a chupeta, faz um protocolo de estimulação e a gente recupera essa amamentação. Então, acho que às vezes as famílias também vêm com essa cultura de que amamentar é difícil, se não der, não deu. Mas às vezes a gente também tem a questão de, não, vamos modificar uma coisa aqui, outra coisa ali, e vamos tentar resgatar essa amamentação, né? Esse estímulo de seguir, de entender o que é fator de risco para desmame, de entender o que atrapalha de verdade, né? E aí falando... desculpa, eu só quero falar. Rainha dos números, né, gente? Aí vem os números na minha cabeça, Adoro. Menos os da Mega Sena. Mas isso que tu falou, vou ser bem rapidinha. Lembram que eu falei que o Rio Grande do Sul tem um dos piores indicadores dentro dessa faixa ali que a gente falou do aleitamento de 6 meses? Que é 45% a média nacional. A do Rio Grande do Sul está em torno de 43%, tá? Nós somos os campeões no uso de chupeta. O nosso estado é um dos que mais usa chupeta. E aí, para quem está escutando e acha que é bobagem, é número, gente, é matemática. Se eu aumento o número de uso de chupeta, eu diminuo os indicadores. Então, fica claro para a gente entender como a chupeta impacta nos processos de aleitamento. Impacta como? Porque a mecânica da mamada é muito diferente, né? Para mamar, a gente usa os músculos da mastigação. Tá? Então, a gente vai usar os músculos aqui, quem está assistindo a gente no YouTube. Tá vendo se você está nos escutando, você vai lá ver. Você vai lá ver agora no YouTube esses músculos da mastigação, que é o masseter. Para usar os músculos, para chupar bico, a gente usa o bucinador, que é o da bochecha. Então, peito a gente suga e bico a gente chupa. Inclusive, de falar, a gente usa musculaturas diferentes. Então, faz aí na tua casa. Mamar, a gente suga, aí o movimento a mandíbula. Chupar, a gente chupa. Então, eu vou trabalhar a bochecha. É muito mais fácil trabalhar bucinador, bochecha, do que masseter de mastigar. Aí o bebê fica horas com a chupeta. Ele tá fazendo musculação. Ele tá na Smart Fit do desmame. Ele tá lá treinando bucinador, bochecha, bochecha, bochecha. Quando ele vem pro peito, que ele tem que abrir bem a boca e fazer todo esse movimento mastigatório, ele não tem força. E aí ele vai pro peito com a bochecha dando beijinho, fazendo um esforço muito grande e não tira leite. Boquinha fechada. E aí quanto menos leite ele remove... Vamos para a doutora de fisiologia. O que acontece? Eu amo o nome desse hormônio, Aline. O que acontece quando a gente não remove leite da mama?
Tem o fio, né? Ai, sim. É o fator inibidor da lactação. Então, é justamente um marcador para o corpo não ficar produzindo leite adoidado, né? Então, a gente tem o leite tá ali parado, começa a aumentar esse marcador, e aí diz para o nosso corpo, ó, corpo, não precisa produzir tanto, esse bebê não tá precisando de tanto. E, na verdade, se o bebê tá na chupeta, ele tá sugando a chupeta e não tá sugando o peito, não tá estimulando, né? E eu acho que a gente podia aproveitar esse momento de fisiologia e já falar um pouquinho, Aline, que eu acho que é muito importante que as famílias entendam por que que o uso precoce da chupeta é ainda pior. Por que que é importante o bebê sugar repetidamente o peito? E claro, né? Sugar de maneira efetiva, não só dar beijinho e chupar. Sugar, de fato, o peito, especialmente, assim, vamos dizer, nos primeiros 10 dias de vida ali. O que que acontece nesse período que é importante que o bebê... que a gente favoreça que o bebê mame de maneira adequada? Na verdade, a gente tem dois pontos, né, que vão estimular a produção de leite. Eu sempre gosto de explicar isso nas consultas, porque para a mulher entender, né? Então, do momento que o bebê nasce, que a placenta sai, a gente tem uma regulação hormonal da produção de leite até o momento da descida do leite. Né? Então, o nosso corpo regendo aquilo ali. Então, a mulher que passou pelo processo do nascimento do bebê, expulsão de placenta, ela vai ter, salvos algumas exceções, ela vai ter essa descida do leite ali no segundo, terceiro dia pós-parto. Depois disso, quem vai regular a produção de leite, quem vai regular o quanto esse corpo vai produzir, é o quanto o bebê vai tirar, né? O quanto a gente vai extrair de leite. Então, no momento que a gente tem uma chupeta interferindo, o bebê não está em livre demanda. E eu adoro falar isso porque as pessoas acham que o bebê que está no peito a toda hora é livre demanda. E o bebê de chupeta não está no peito o tanto que ele quer. Ele não suga no peito o tempo que ele quer. Então, um bebê que não está em livre demanda não vai conseguir dizer para o corpo da pessoa que está amamentando o quanto que precisa, né, de leite. E essa regulação parte de remoção de leite. Quanto de leite sai é o quanto o corpo vai entender que precisa produzir. Se aquele bebê tem dificuldade de extrair o leite, se aquele bebê não está em livre demanda, então, eu só dou mamar a cada 3 horas. Né? Se mamou e 1 hora depois pediu o peito, chorou e colocou a chupeta, ele não está em livre demanda, né? Então, essa regulação vai ser regulada para baixo, né? Vou produzir menos do que o meu bebê está precisando. E além daquilo que a Cris falou da questão da musculatura, a gente também tem a questão de postura de língua, né? Então, para amamentar, o bebê precisa de uma língua que vai para frente, que vai para cima, né? Precisa movimentar essa língua. E os bicos artificiais, eles deixam a língua mais para baixo e para trás, numa postura totalmente o contrário do que a gente quer na amamentação. E eu explico isso para as famílias porque as famílias acham que confusão de bicos é uma coisa mitológica, assim. Alguém já ouviu falar em confusão de bicos, mas eles acham que vai colocar a chupeta e o bebê já não vai saber pegar o peito, né? E a gente sabe que não é uma coisa imediata, normalmente. Então, se o meu bebê vem pro peito e ele começa a botar a língua para trás e para baixo e começa a usar a musculatura da bochecha, o que ele vai extrair de leite? Quase nada. E aí ele vai começar a se irritar, vai brigar com a mama. E aí já vem a cultura de, teu bebê tá irritado no peito é porque tu não tem leite. Aí tu já começa a acreditar nisso e em mais os fatores que de fato vão prejudicar a tua produção de leite estão acontecendo. E aí que o desmame também vai se consolidando, né? E também a questão da dor, né? Que é uma das principais causas de desmame. Então, esse bebê vai pegar errado ali no peito, vai machucar a mãe. Exato. E já que a gente tá falando de língua e de chupeta, a gente tem a participação da nossa dentista, a Bruna, que trouxe uma fala aqui pra gente também sobre a amamentação. Vamos ouvir ela. Vamos lá. Oi, eu sou a Bruna, sou odontopediatra aqui no Recanto Canguru e vim falar um pouquinho para você sobre amamentação e odontologia, né? O que o dentista tem a ver com a amamentação. Então, a primeira coisa que a gente pensa é no freio da língua, né? Na língua presa, no freio curto, na avaliação da cavidade bucal e ver se está tudo certo para que a criança consiga amamentar. Então, a gente já sabe a importância da função da língua na amamentação, mas se o freio está mais curtinho, a língua tem alguma restrição para movimentar. Então, se a língua não consegue fazer o movimento certinho, a criança não consegue mamar direito, e depois várias outras funções, né, para frente. Então, existe hoje o teste da linguinha, que é a lei desde 2014, que seja aplicada em todas as maternidades. A gente sabe que, na realidade, nem todas as maternidades fazem, ou nem todas são preparadas para fazer, mas o teste da linguinha, na verdade, é uma triagem para pegar os casos mais severos, que têm maior restrição de movimentação de língua. Ou seja, tem casos que não são tão restritos de movimento,
que também podem impactar e que não vão ser pegos lá no teste da linguinha, né, lá na maternidade. Nesses casos que não são tão evidentes, eles precisam ser avaliados função, e é por isso que aqui a gente, na avaliação do freio, a gente faz a avaliação da mamada, tem sempre a consultora junto, às vezes tem a fono junto com a gente, então a gente avalia a função de língua para decidir se a gente vai intervir ou não. A gente só tem intervido se realmente for necessário, se a gente realmente vê que vai trazer algum benefício para aquela família. Eu vejo que esse trabalho em equipe, hoje em dia, tem feito eu intervir bem menos do que antes, porque a gente vê o resultado do trabalho dos outros e vê a importância do trabalho dos outros também. Então, se o teste da linguinha não deu como alterado lá na maternidade, não quer dizer que essa língua não tem alguma restrição de movimento, só que necessita uma avaliação mais completa. E aí, não é modinha, né? Falar de língua. Eu acho que a gente está num nicho que todas nós somos capacitadas em estudos de aleitamento, né? Todas fizemos cursos, enfim. E que bom que a gente está numa clínica em que todo mundo tem essa mesma visão. E eu acho que eu concordo com a Bruna, acho que conforme a gente vai aprendendo e trabalhando em equipe, né? Porque é totalmente diferente tu tá num lugar que tu não tem suporte nenhum, aí tu vê um bebê com a língua colada lá, a tua reação é, não, vamos cortar a língua para soltar essa língua. E aí daqui a pouco a gente vê que com a osteopatia, que é uma coisa que a gente tem acesso hoje em dia, que com trabalhos de estimulação em fono, né? E até como a Cris gosta de dizer, o beabá ali da consultora de amamentação, que é de fato observar, posicionar, né? O básico também bem feito da consultoria de amamentação. Né? Muitas vezes a gente diz, a língua tá presa, mas aí tu vai ver a criança nem tá posicionada direito. Eu e a Aline somos exemplos, nossos filhos têm alteração de freio e nenhum deles fez a frenotomia. E eles mamaram prolongadamente e, no fim, deu tudo certo. Mas a gente tem bebês que com freios iguais ou até menos que os dos nossos precisaram intervir. Porque é uma questão individual. Eu acho que conforme a gente consegue associar mais profissionais e combinar mais terapias, a gente consegue fazer um atendimento muito melhor de amamentação. Por isso que eu acho que não dá pra gente puxar a brasa, só pediatra cuida da amamentação, ou só obstetra cuida da amamentação, ou não, a amamentação é coisa de fono, porque trabalha com sugar e engolir, é músculo. Acho que não. Eu acho que o melhor modelo, assim, o que vai atender melhor a questão da amamentação é o transdisciplinar mesmo, assim, é sentar todo mundo junto para olhar quem é essa mulher, como ela está inserida, como é que nasceu esse bebê, qual foi o tipo de parto, como é que foi a gestação, porque tem inúmeros aspectos, né, que vão influindo, e fazer a avaliação de cavidade oral, fazer a avaliação de mamada, fazer a avaliação de curva de crescimento, né. Lá no Recanto, que é um diferencial, né, quando vai ter essa avaliação do frênulo, geralmente a Aline tá junto e vai observar a mamada. E o que acontece, né, Guide, que tu trouxe, que é muito importante e que acaba sendo um lugar que eu ocupo e que não é dos nossos bebês cangurus. Eu recebo muitos pacientes que eu sou a segunda, terceira consultora, né? Inclusive saudades de um caso fácil, porque são aqueles casos onde muitas vezes esse bebê já veio com uma intervenção no freio e a frenotomia, gente, ela entra num lugar muitas vezes salvador de uma amamentação, mas a gente não pode esquecer que ela é uma cirurgia, que ela traz enormes benefícios, mas ela tem riscos associados. E aí tu fez um procedimento num bebê, numa mãe que não tinha produção de leite e que a baixa produção dela não tinha a ver com a dificuldade de extração do bebê, mas uma mãe que tem uma redução de mama bilateral com cortes de ductos, que aquele leite não tem como fluir. Então tu fez uma intervenção num bebê e elas chegam muito frustradas. Eu já fiz, não, a consultora disse que tinha a língua presa, eu fui, fiz a cirurgia. Ninguém olhou a transferência de leite antes, por isso que esse atendimento transdisciplinar vai ser muito importante, porque a gente está falando de corpos de bebês, né, Antônia? Que são sujeitos de direito. Sim, com certeza. E falando disso, Cris, como eu acompanho com a Bruna, a gente consegue ver, assim, por exemplo, esse o ponto, né? Então, assim, bom, essa mulher
fatores de risco para a produção de leite que poderiam, de repente, estar interferindo nessa sucção, né? E o outro ponto é o contrário, né? Às vezes a mulher tem uma produção excessiva de leite e os sintomas e sinais que o bebê mostra na mamada, se tu olhar só para o bebê, não, acho que realmente é uma língua presa, uma anquiloglossia. Na verdade, é só uma mãe que tá mal manejada, digamos assim, né? Tá com aquele fluxo intenso, uma produção intensa, e o bebê tá se atrapalhando porque o fluxo realmente é exacerbado, né? Então, a gente olhar a mamada, olhar pra dupla, né? E não olhar só pro bebê, pros sinais do bebê, porque quando a Bruna vai perguntando, fazendo anamnese com a família, eu tô ali escutando, né? E aí, estala na mamada? O bebê briga com o peito, sabe? E daí, se tu juntar todos esses fatores e olhar só isoladamente isso, realmente pontua para anquiloglossia, né? Que é a língua presa. Mas não, na verdade, se a gente organizar a amamentação ali, né? Então, o que eu faço como consultora ali não é nem a consultoria em amamentação, né? A gente faz uma avaliação da mamada e às vezes essa família já tem uma consultora e aí a gente sempre encaminha, acho que tem que olhar para isso, né? Acho que a gente até pode pensar num freio, às vezes é um freio, né? Tipo 1, tipo 2 são aqueles mais presos, mas a gente pode pensar que isso pode impactar nessa função, mas antes a gente precisa limpar o caso, né? Então, acho que é riquíssimo, assim, a Bruna realmente, a gente tem feito esse trabalho em conjunto ali, ela tem intervindo muito menos, porque a gente consegue ter esse olhar que antes ela sempre diz, eu não tinha, me mandavam um bebê, eu via que tinha restrição de movimento de língua, eu fazia o procedimento, né? E hoje ela consegue ter esse olhar dos outros profissionais, essa chancela dos outros profissionais dizendo, não, podemos esperar, né? E avaliar o resto antes de intervir. E como... Vamos pensar assim, que eu acho que o mais conhecido das pessoas é que a língua presa, ela causa dor. E pode causar, mas tem muito bebê que tem língua presa e não tá doendo. Mas o que mais que pode a questão da língua atrapalhar, assim, na amamentação? Além da questão da dor, então, se a mulher não sente dor, normalmente é uma baixa eficiência de mamada, né? Um bebê que vem o fio. Que aí vem o fio. Esse bebê vai mamar, né, com muita frequência normalmente. Então, as mães costumam relatar mamadas intermináveis, né? Assim, parece que tá 24 horas no meu peito o tempo todo. O bebê não ganha peso da forma esperada na sua curva de crescimento. É um bebê que não consegue ficar saciado. As famílias sempre têm esse relato, assim, parece que saiu do peito e já tá... O bebê pistola, nasceu de mal com a vida, gente. Tá nervoso. Uma vez falou assim, ele tá nervoso pra ir de novo. Ele saiu do peito e ele tá nervoso pra ir de novo. Um bebê que não dorme bem, né? Então, assim, o que é dormir bem para um bebezinho, né? Recém-nascido, a gente tá falando aí dos primeiros dias de vida. É um bebê que consegue mamar e dormir por algumas horas, 1, 2 horas. Agora, um bebê que tá sempre querendo sugar, não consegue dormir, é um bebê que não tá conseguindo mamar, né? Então, ao invés de pensar que tem alguma coisa errada com o sono do bebê, ou refluxo, ou alguma patologia, é pensar assim, bom, ele tá se alimentando? Né? Então a gente já viu, né, Cris, inúmeros relatos de bebê que está sendo investigado para inúmeras patologias e na verdade é só um bebê que tá louco de fome, tá com fome, né? Então eu acho que além da dor, eu acho que o principal é justamente a eficiência de mamada. Então muitas vezes a compensação que o bebê faz por ter a linguinha presa, ela não é suficiente para ele conseguir se nutrir, né? Mas também não causa dor na mãe. Em alguns casos tem isso mesmo, não tem dor nenhuma. Às vezes a anatomia do mamilo e da areola ali é favorável, é bem macia, elástica, e o bebê consegue fazer a compensação sem machucar. Mas ele não consegue mamar o suficiente, né? Eu mexo que é como se fosse assim, tomar aquele milkshake bem grosso com canudinho de refrigerante. Tu vai tomar golinhos de cada vez, e aí tu vai levar um dia inteiro. Então, isso que tu trouxe, Aline, é uma coisa interessante para a gente pensar nos primeiros dias do comportamento do bebê, né? Que eu acho muito interessante na consulta pediátrica pré-natal, os peds já abordarem quando a consulta é só com pediatra, que é isso. O que é um comportamento esperado? Ok, é esperado que o bebê demande muito a mama. Ele passou 9 meses em contato. O bumbum dele tocava em alguma coisa, o nariz tocava, o topo da cabeça tocava. Ele era alimentado 24 horas. Aí ele sai e ele tem que lidar com etiqueta. Gente, etiqueta é a pior coisa do universo. Sei lá, eu tô tentando me imaginar que eu sou um bebê. E me botaram roupa com etiqueta. Ele vai chorar, tudo é difícil. Fora, ficar solto, sem encostar em nada. Te arrancarem daqui e te jogarem pelado num país que tu não domina a língua. Então é natural que ele queira
só fica no colo da mãe, que ele queira muito peito. A gente precisa diferenciar o que é querer muito peito, que é aquilo. Bebê mama, escorre leite, se sacia, aquela fralda bem linda. Ai, que lindo, cocô explosivo, manda foto pra pede, aquele cocô todo cagado, amarelo. Mas que tu larga no berço, e o famoso berço tem espinho. Mas é um bebê feliz, é um bebê que, né? Agora, o bebê que pode ter uma dificuldade na extração de leite, seja por uma língua presa, seja por uma baixa produção, é o bebê que tá sempre enrugado, é o bebê que fica, o que a gente chama de cluster feeding, é uma mamada emendada da outra. Tu não sabe quando começa, tu não sabe quando termina, tu não sabe a quantas horas tu tá ali. É um bebê com as fraldas secas, é um bebê amarelado, é um bebê mal-humorado, um bebê que não é feliz, né? E bebês nasceram para gostarem de comer e serem felizes. Então, aquela coisa que tá para além da irritação é uma coisa que precisa olhar. Só que é isso, a gente patologizou. Patologizou o parto, patologizou a puericultura. Bebês choram. Mas tem vezes que esse choro é fome. Então a gente... não, tá com a PLV. A criança tá morrendo de fome. Tu vai lá olhar a mamada assim, não extraiu nada de leite. A mãe lá fazendo mais dieta ainda, chupada, vivendo à base de carne, de arroz e frango. E não tem uma transferência de leite. O bebê tá morrendo de fome. Nessas horas a fórmula pode ajudar. Ordenha, né? A gente aqui no Brasil não tem uma familiaridade com ordenha. Então, itens de enxoval interessantes para pensar no pré-natal. Sério, gurias, não é a poltrona de amamentação de R$800. Não é. Porque vocês vão passar... Legal se tem poltrona, legal. Mas não é principal. Entre R$800 numa poltrona e R$800 numa bomba boa extratora de leite, 800 numa bomba. Uma almofada boa de amamentação, firme, adequada, armada, que tem uma coisa que prenda atrás, é melhor do que aquela meia-lua xixelenta molinha. Então, usa os teus travesseiros que tu tem em casa. Tudo isso deveria ser coisas a serem vistas no pré-natal de amamentação. Né? Com certeza. Do que ao invés de kit de mamadeira, kit de chupeta, o que acontece nos primeiros dias? O que ajuda? Um copinho de cachaça. Não para tomar cachaça, tá, gente? Mas para ter aquele copinho de vidro, para treinar já, saber como ordenhar. Saber como ordenhar uma mama. As pessoas, elas não estão familiarizadas em lidar com a própria mama. E entra junto com o que tu comentou sobre... Mas para que saber quanto é as calorias do leite materno e da fórmula? Na verdade, tu pega uma mãe e diz assim, teu filho tá com uma dificuldade, enfim, tem um freio, não tá conseguindo extrair o leite. Vai ter que complementar até fazer o procedimento e fazer a reabilitação, se for necessário, enfim. Então tá, então vou comprar a fórmula. Não, ordenha leite e dá no copinho. Mas o meu leite? Sim, o teu leite, que tem as calorias adequadas, as proteínas adequadas, a melhor digestibilidade. Mas vai funcionar? Vai funcionar tão bem quanto e ainda vai trazer todos aqueles benefícios que a gente conhece do leite materno em si, né? Então, acho que também aqui no Brasil, por a gente ter uma cultura ruim de ordenha, a gente também tem toda a questão da indústria, enfim, tu comentou ali no início, anos 80, 90, era a fórmula com as 200 latas de... É claro, não haver conflito de interesse. Mas nós vamos ter que botar uma tarja. Essa vai ter que cortar. Vai ter que fazer pi! Então, assim, é aquela foto com um monte de lata de fórmula atrás. E aí, por quê? Porque se achava que era o melhor. E não temos que culpabilizar as mães dos anos 80 e 90. Que era a informação que elas tinham. Só que eu acho que chegou o momento da gente trazer essa informação. É o seu leite. Vai ter que fazer translactação com a sondinha no peito. Tá, mas pode ser do teu leite, do meu, do teu, maravilhoso. Então, acho que também tem essa cultura da facilidade. A fórmula tu mistura ali, o pai pode dar. Né? Não que em alguns contextos isso não vai ser necessário e nós vamos apoiar quando for necessário, mas assim, mostrar os outros caminhos, né? Educar as famílias para que elas também encontrem os seus caminhos, mas que não seja assim, tipo, secou meu leite com 3 meses. Mas, tu podia ter dado o teu leite, a gente podia ter achado um meio termo. Né? Às vezes a gente consegue mudar as histórias de amamentação com a informação correta, com a tomada de decisão consciente, né? Acho que isso é muito importante também. Mas aí eu vou puxar um gancho do teu ato falho para baixar ativista aqui, que é isso, né, gurias? Principalmente vocês PEDs, que também tentam lutar contra o sistema.
o Congresso Nacional da área de vocês é patrocinado pela indústria. Então, é muito difícil um pediatra que tenha esse olhar que vocês têm. Porque a formação de vocês em aleitamento é por um desejo, muitas vezes, uma motivação pessoal. Vocês pagaram cursos que não são baratos. Mesmo que vocês não atuem diretamente com a amamentação, vocês investiram para entender esse caráter transdisciplinar. O colega que pagou muito caro para estar presente no congresso, na inscrição do congresso, ele está lá no congresso sendo bombardeado por propaganda. A formação técnica dele acaba sendo dada pela indústria. Então, eu gosto de dizer que não é mau caratismo, é uma falha na formação pediátrica ainda, de que os problemas de amamentação, eles são resolvidos com fórmula. Na verdade, os problemas de amamentação devem ser resolvidos com manejo. E aí eu acho importante a Antônia falar, né, na consulta ali de puericultura, que eu acho que vai ser o próximo episódio do podcast, mas dá uma pincelada aqui. Como é para ti, Antônia, na consulta, bebê não tinha consultora, veio contigo na pueri, tu olhou as coisas e aí tu tem que dizer, gente, temos um problema. E aí tu encaminhar para a consultora, eu acredito que muitas vezes até se frustrem contigo. Porque é um trabalho, né, gente? É um investimento. Como assim o pediatra não vai resolver? Exato. Né? Mas o pediatra, a residência é no hospital, tratando doença, né? Vendo paciente internado, vendo bebê na NEL, então, a nossa formação, infelizmente, que nem eu comentei lá, na minha residência tinha uma pessoinha lá querendo plantar aquela sementinha, mas a nossa formação é muito ruim. E numa consulta de puericultura, muitas vezes tu tem que abordar um monte de coisa e é difícil mesmo tu ter tempo, ou tu ter conhecimento, Então, assim, eu digo que o meu papel é dizer que, bom, o bebê precisa ser alimentado. Mas a gente precisa olhar para a amamentação. Acho que são experiências diferentes, né? Uma coisa é chegar um paciente que é um posicionamento básico, uma dificuldade simples, dúvida simples, que durante a consulta tu está acompanhando aquela mamada, tu consegue fazer intervenções e ali na consulta mesmo, a cabeça estava assim ao invés de estar assim, com o nariz livre. Bah, doutora, melhorou 90% aqui. Não, ótimo, conseguisse fazer uma intervenção pontual. Mas às vezes foge do escopo. Eu acho que às vezes as pessoas querem soluções simples para coisas complexas, né? Então, acho que cada paciente vai ter um grau de necessidade de apoio. Então, eu consigo... E eu acho que isso tem que ficar muito claro para as famílias para não causar frustração, que é... Eu consigo te ajudar até aqui. Chegou nesse momento, tá alguma coisa acontecendo. Quando a gente fala em especialistas médicos, fica mais fácil, né? Tu diz assim, olha, eu acho que é uma PLV, eu consigo te ajudar até aqui, agora tu tem que ir pro gastro. Os pacientes aceitam mais. Ah, é outro médico. Legal. Às vezes tu quer dizer, olha, eu tô notando que a língua do teu bebê não tá bem, eu quero que a odonto, que a fono avaliem a parte motora. Ou, olha, eu acho que tem alguma coisa na dinâmica da amamentação que não tá legal, eu acho que nós vamos ter que entrar com um protocolo para estimular a tua mama. Vou te encaminhar para a consultora. Às vezes, quando vai para esses profissionais não médicos, acaba que a coisa fica meio assim, tá, mas por que tu tá me encaminhando? E a gente, por ser uma clínica, às vezes pensa, ela tá me encaminhando porque quer que dá dinheiro para a clínica. E muitas vezes não é. É que a pessoa, a Aline e a Cris, eu não faço nem ideia o quanto elas investem por ano em capacitação. Né? Eu investi, foi um valor importante, mas eu investi para eu aprender a trabalhar com elas. Para eu identificar o paciente que eu consigo ajudar e o paciente que eu não consigo. Tanto que tem paciente que na primeira consulta eu manejo, na segunda consulta eu digo, nós vamos ter que encaminhar para a Aline, porque o que eu pude fazer por ti não está te ajudando o suficiente. E dar o próximo passo, né? Então, acho que na consulta a gente tem que ficar muito atento mas acho que eu concordo com a Antônia. A gente tem que deixar isso claro. Eu te ajudo até aqui. O próximo passo nós vamos precisar de ajuda. E a maioria das famílias entende. Eu acho que até porque o nicho de pacientes que a gente tem é um nicho que quer amamentar, que está buscando informação, que fez o nosso curso de pré-natal, que fez consulta de pré-natal pediátrico, que já teve todo um processo de nascimento e parto ali que foi diferenciado. Então, acho que a gente também tem esse vício lá no consultório que é maravilhoso, né? Na verdade, assim, e aí a gente, voltando o foco que a gente queria dar aqui hoje, né, de precisamos falar de amamentação.
A gente está falando do nosso público ali, que é um público que estuda, que entende os benefícios do aleitamento, que quer incentivar o aleitamento. Caiu. Eu acho que é importante a gente aproveitar que a gente está trazendo o papo canguru para fora dali do canguru, de trazer. Tem coisas básicas, assim, a gente falou da chupeta, a gente falar da mamadeira, que não é só vou dar um pouquinho e tá tudo bem, a gente entender que existem riscos por trás daquilo, né? E não naturalizar, assim, que eu comecei a dar uma fórmula lá porque para dormir melhor, e com 3 meses ele largou o peito porque ele queria mamar até 3 meses. A gente entender que todas as questões que a gente está fazendo, o que pode estar impactando, como que está impactando, qual que são os riscos que a gente está correndo. Isso que é o crime, assim, né? O crime é a gente ficar assistindo, ficar de braço cruzado, vendo um paciente chega, ele já está ganhando a mamadeira para dormir, e eu não falar que aquilo traz riscos, ele está ganhando chupeta desde lá da primeira semana, e eu não falar que talvez não precisasse, vamos tentar conhecer o nenê primeiro. E não partir do preceito que o paciente não vai entender. Eu acho que essa aulinha que a Aline comentou, essa explicação dos hormônios e tudo, nossa, é muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem que são momentos diferentes, que impactam de formas diferentes. Então, acho que a gente também tem que passar a informação completa. E isso que tu falou, assim, acho que casa muito, assim, assistir a coisa dar errado sem se manifestar, só porque, é direito da família escolher. É óbvio, mas quanto mais informações a família tiver, né, para tomar a decisão acertada, melhor vai ser para eles. Mas eu faço questão de dar uma mamadeira, porque é o horário que eu durmo, daí é o meu marido que dá. Tá, então tu vai dar essa mamadeira, mas o risco é esse. Tu tá ciente? Tô ciente. Então tá. Mas eu acho importante dizer, porque vocês já falaram várias vezes da mamadeira para dormir, que como educadora de sono também, não existe evidência mostrando que os bebês que não mamam no peito e mamam fórmula, eles dormem melhor. Isso não existe. Inclusive, o tempo de horas de sono... Tá correndo risco à toa, inclusive. Exato. Não tá nem ajudando não a tá dormir. nem ajudando a dormir, porque os estudos mostram que o tempo de sono é maior quando faz o aleitamento no peito, né? Do que quando toma mamadeira. Então, na verdade, é um mito, né? É um mito que as pessoas acreditam que o bebê vai dormir melhor. De repente, alguns até, né, acontece, mas não existe evidência que mostra isso. E mostra o contrário ainda, né? Que o tempo de sono é maior quando o bebê tá no peito do que quando o bebê tá com fórmula. Então, só pra deixar bem claro. Acho que é importante, que bom. E aí eu entro com o meu depoimento de mãe de 2. Óbvio que experiência pessoal não configura estatística, mas meu N de 2 e o meu mais velho, que usou mamadeira e chupeta, dormiu muito mal. E a outra que só mamava no peito dormia muito melhor, ou pelo menos a minha sensação de cansaço. E olha que eu era mãe de 2, daí e solo, era muito menor amamentando do que quando eu tinha que levantar a madrugada dentro, preparar a mamadeira, alimentar a criança, esperar para poder voltar pro berço. Então acho que isso é bem importante da gente falar, né? E eu queria só deixar um lembrete, porque eu acho que a gente tem que ir se encaminhando para as dicas. Os bancos de leite humano, se você que está escutando mora numa cidade que tem banco de leite, eles fazem a assessoria em amamentação de forma gratuita. O banco de leite não é só para a gente doar. Se você tem leite em excesso, por favor, doe. Isso realmente salva vidas. Mas se tu tá com dúvida na amamentação, tá com dor, tá com dificuldade, os bancos de leite prestam essa assessoria. Isso é muito importante porque as pessoas não sabem dessa informação, inclusive colegas pediatras de vocês não sabem que banco de leite faz manejo de amamentação. Não, e acho também importante salientar, assim, a gente tá com 2 consultoras maravilhosas aqui, lembrar que consumir conteúdo da internet de perfis seguros, né, e que trazem informação já selecionada, baseada em evidência, também é muito importante. Então, deixo a dica para você seguir o Plantão Materno, seguir o perfil da Aline, o Plantão da Aline. Então, a gente pode deixar depois as hashtags para vocês acompanharem. As arrobas, amiga. Arrobas? É. Chique. Vou deixar as arrobas da Aline e da Cris para vocês seguirem,
que lá vocês vão encontrar conteúdo seguro. Inclusive, a Aline tem um vídeo bem legal mostrando como é que faz ordenha manual, que eu acho que assim, não tem como sair do hospital e enfrentar uma pojadura, que é a descida do leite, né? Sem saber fazer ordenha manual. Tem que saber. E se não sabe, vai no banco de leite, pede orientação, pede para as enfermeiras do hospital orientarem como é que faz, pede para o pediatra na consulta te ajudar. E corre no Recanto Canguru, que tem plantão de consultora. Mas isso é muito importante, Guide, porque eu sempre falo para as mães no pré-natal, a gente sempre fala, peçam para a equipe que está assistindo vocês ali ajudar, né? Assim, porque muitas vezes a equipe que está acompanhando ali no hospital fala, tá mamando, tá? Não sei, olha, mamando, mas aquele mão, né? Assim, como é que eu faço para ordenhar meu peito se eu não sei, né? Então, assim, pedir essa ajuda, assim, né? Me ajuda a ordenhar para oferecer pro meu bebê o meu colostro, né? Se meu bebê não tá conseguindo vir o peito. A gente sempre fala isso. Essa seria a primeira opção, né? E não já dar a fórmula porque o bebê tá com fome ou não tá conseguindo mamar. Então, as famílias pedirem isso, solicitarem, porque quanto mais as famílias solicitarem, mais as equipes também vão se atualizar mais, vão estudar mais, vão ter mais treinamento para conseguir fazer um atendimento gente, de mais excelência. A maternidade, o lugar que eu mais tinha que entender de amamentação, infelizmente, é essa realidade. Entra lá, check no meu checklist do plantão, né? Mãezinha tá mamando? A mãezinha não sabe, Mas tem maternidade que na lista de o que levar para o hospital tem chupeta e mamadeira e bico de silicone. Isso que a gente nem falou nesse podcast sobre bico de silicone, porque isso é um podcast Aliás, fica inteiro, a dica né? para um episódio. Tretas dos bicos artificiais. Só sobre Mas isso do hospital, e aí, de novo, trazendo para numerologia, que eu gosto, é a principal intervenção que já se mostrou que aumenta o tempo de aleitamento é a mamada na primeira hora de vida. Amo. Inclusive, a OMS recomenda isso porque tem evidências que os bebês que foram amamentados na primeira hora são os bebês que mamam por mais tempo. E aí é muito importante a gente salientar um dado muito triste do Rio Grande do Sul. As mulheres negras são as que têm menos acesso à amamentação na primeira hora de vida. E aí a gente consegue ver claramente isso. As mulheres negras são as que menos chegam nos 6 meses de aleitamento aqui no nosso estado. Então a amamentação no Rio Grande do Sul, ela tem classe e tem raça. São mulheres brancas, de classe média ou média alta, tá? Que chegam aos 6 meses de aleitamento exclusivo, e uma intervenção de saúde pública, gente, seria garantir que as instituições tivessem formação em aleitamento para garantir pelo menos isso, a mamada na primeira hora de vida, na golden hour, independente da via de parto, dá para ser feito na cesárea, e que a pessoa não saísse do hospital sem saber o manejo básico da amamentação, mas ela nem no hospital ela recebe. Hoje em dia tem a alta precoce, que por um lado tem coisas muito positivas, mas tu tá na fase colostral, tu não teve a pojadura, a mulher sai sem saber ordenhar uma mama, chega em casa, eu sempre digo, depois que tu faz o primeiro cocô no teu vaso sanitário, aí as coisas se encaminham, e aí tu tira uma soneca, tu dorme com 2 coadorzinhos de café, 2 mochibinhas e acorda com 2 melões gigantescos. Tá com cheio de leite, com calafrio, com dor no febre, corpo. horrível. E aí o bebê esgoelando de fome, tu tá cheia de leite e o bebê tomando fórmula. Por quê? Porque ninguém ensinou o que fazer com aquilo ali. Então é um pecado que no ambiente onde se nascem a maioria dos brasileiros, né? Porque o pessoal ainda briga por conta do parto domiciliar, que não representa nem 1% dos nascimentos no país, ainda fica essa briga da humanização. No lugar onde nascem os cidadãos brasileiros, não tem apoio, e isso reflete muito na questão social, que são as crianças negras terem menos direito a serem amamentadas do que as crianças brancas. Isso precisa ser pensado. Vamos fazer um momento assim, pensando que o nosso objetivo aqui era falar que precisa sim se falar de amamentação. Qual que é o recado assim que vocês acham que tem que ficar para as pessoas desse podcast? Eu acho que primeiro entender o quão importante é amamentar no sentido alimentar mesmo, é o alimento mais perfeito, até desde o nascimento até o primeiro ano de vida. E vai engordar e ser forte o suficiente, claro, em quantidade adequada, né? Ele vai ser tão bom quanto uma fórmula, independente da fábrica, do tipo, do modelo de fórmula. É o alimento perfeito para o bebê, e a gente tem que estimular isso,
né, a todo custo. É bom para crescer, é bom para se desenvolver, micronutrientes, toda a questão da amamentação em relação ao apego, em relação ao desenvolvimento psíquico da criança também favorece, então... Imunidade, então é uma vacina natural, a criança recebe ali anticorpos em tempo real, né, e outros produtos que também reduzem risco de infecção, então acho que eu gostaria de trazer assim, ó, que sim, a fórmula tem um espaço e ela veio para salvar vidas e para modificar alguns quadros de desnutrição grave, para ajudar as famílias a se reestabelecerem, seja num aleitamento, né, parcial ou até exclusivo de fórmula, mas que a gente tem sim que falar o quão especial e maravilhoso o leite materno é, porque ele é, né? Os estudos estão aí para mostrar, então acho que eu posso puxar essa parte da informação. Eu acho que falando, além disso, né, tudo que tu falou, a questão do desenvolvimento mesmo que a gente brinca lá, que a gente fala muito eu e a Bruna, né, no nosso atendimento para as famílias, de respiração, de desenvolvimento postural da criança, de mastigação, que a Cris falou, né? O músculo que está trabalhando na hora da amamentação é o músculo da mastigação. Então, essa criança vai ter uma introdução alimentar melhor, vai lidar melhor com os alimentos, a variação de sabores do leite materno, né? Vai fazer com que essa criança receba melhor os alimentos também. Então, às vezes a família acha que é pontual ali, para aquele momento ali da amamentação, né? E aí é injusto decidir só por aquele momento, né? Acho que a gente tem que pensar na vida toda. A gente tem os estudos, né, do César Victor, que fala sobre a questão dos adultos, né? Que acompanham até os adultos, a questão de renda mensal, de QI. Então, assim, é injusto pensar só naquele momento. A gente precisa decidir, né, baseado em tudo, né? Digamos assim, toda a vida da criança. E o que eu queria colaborar para finalizar aqui, eu acho que a minha contribuição é entender o aleitamento como um pacto social. E que garantir a todas as pessoas o direito de amamentar não é benéfico só individual. Isso desonera os governos que estão pagando, por exemplo, UTI, por doenças infecto-contagiosas, diarreia, que leva nenezinho para UTI, sai um gasto enorme para o Estado, sendo que seria muito mais barato para o Estado investir em estratégias de promoção do aleitamento do que tratar essa doença causada pela baixa do aleitamento. Falar que a volta ao trabalho não deveria ser um momento de desmame precoce, porque a gente tem legislação que protege a lactante e o lactente, e as pessoas têm que conhecer seus direitos, e sobretudo entender, né, trabalhar muito a consciência de donos de creches que acolham crianças de primeira infância até 1 ano, para o recebimento, para o manejo do leite humano, ao invés de fórmula dentro dos seus ambientes, porque não é um benefício só para aquela criança, é um benefício social. Quanto mais criança amamentada dentro de uma creche, menos circulação de vírus, menos falta ao trabalho dos próprios cuidadores. Então, isso é investimento e é redução de gastos. Ai, perfeito, maravilhoso. A Antônia tá emocionada. Capaz. E eu acho que, resumindo assim, sim, a gente precisa falar de amamentação, não é porque são óbvios os inúmeros benefícios que não precisa. Infelizmente, a gente tem que assumir aqui que a formação dos pediatras, que é quem está ali no início, e até da enfermagem, na maternidade, essas pessoas que a gente, às vezes, está gestante, está achando que não precisa pensar em amamentação, porque vai haver esse suporte, não tem. Então, assim, não é normal doer, machucar, se não é normal, não é o mais comum que um bebê em aleitamento, que o bebê precise ser complementado. Então, se ele está precisando e a pessoa que está te acompanhando só indicou complemento sem olhar para a amamentação, procura alguém que vai olhar para a amamentação, se informar, fazer curso de gestante, fazer consulta pré-natal, estar preparado para saber o que pode estar atrapalhando a minha amamentação, o que pode ser sinal de que algo não está indo bem. Então, a gente precisa defender a amamentação, a gente precisa desse pacto social e essa atitude individual de cada um também, de defender, porque é o melhor para o bebê, também é importante. Com certeza. E aí, esse podcast está muito cheio de informações maravilhosas, então compartilhem, até porque ele é o primeiro, a gente quer continuar fazendo ele, a gente quer trazer cada vez mais o time Canguru aqui para conversar, para dividir. Então,
curte, compartilha, comenta. Deixa Clica suas no sininho. dúvidas. E vamos seguir conversando ali nos comentários sobre a amamentação e sobre tudo mais que a gente possa trazer aqui. E estamos muito emocionadas com esse primeiro episódio e vão vir muitos. Lembrando que vai ser semanal, né? Toda terça, meio-dia, a gente vai vir. O próximo a gente vai falar de puericultura, as consultas de revisão. Vai ter a Nutri aqui com a gente e a psicóloga. Então tá muito legal. Eu Muito queria obrigada. aproveitar para agradecer a Aline e a Cris, que se disponibilizaram para vir conversar com a gente. Acho que foi muito enriquecedor. Acho que todo mundo sai com a cabeça fervilhando aqui. E espero que todo mundo tenha aproveitado e consiga, né, ter mais informações agora. E seguir a gente nas redes para a gente poder seguir essa conversa ao longo da semana. Vamos seguir com caixinha de perguntas, tira dúvidas, que é um assunto que rende. Obrigada, meninas. Obrigada, gurias.